Diz aí pra mim, você já sentiu tristeza, frustração, mágoa? Pois é, mentes pensantes, sinto informar isso pra vocês, mas essas sensações, elas são comuns no cotidiano do ser humano. Exatamente, assim como o medo, um tema que eu abordei em um vídeo anterior. E lá vou eu de novo, mesmo não sendo psicólogo, expor um assunto sobre o comportamento humano. Minha teimosia braba de guerreiro é quem me faz o primeiro dessa procissão. Mas antes de você criticar, eu acho legal deixar bem claro aqui que, independente se eu sou psicólogo ou não, eu, assim como você, sou um ser humano e essa condição faz com que convivamos com toda essa situação de frustração, tristeza, mágoa, medo, assim como outras sensações boas também, e isso nos traz algum conhecimento, ou pelo menos deveria nos trazer algum conhecimento. Agora, se o que eu vou falar aqui vai ter alguma importância para você ou para qualquer pessoa que seja, isso é você que vai me dizer. Então assiste o vídeo até o final, mesmo porque eu não vou somente falar do assunto, eu vou indicar alguns outros vídeos que são bacanas também, que tratam do tema, inclusive de um especialista. Então fica aí até o final. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou o Nando Serra. E se você não me conhece é porque você não está inscrito no meu canal, então como eu sempre peço nos meus vídeos, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer e tá levando mais informações para outras pessoas. Também não esqueça de deixar o seu comentário, mas só faça isso se você assistiu o vídeo até o final, né? Porque não dá para tirar conclusões precipitadas. Ou melhor, dá, mas isso não fica legal para você, né? E antes de mais nada, deixa eu explicar por que eu estou fazendo esse vídeo. Eu acredito que o fato de comentarmos sobre esse tipo de coisa, que normalmente acaba sendo um tabu, né? Ou algumas pessoas acham desnecessárias, podem ser de grande importância para algumas pessoas que se encontram em algum momento difícil, que está relacionado com esse tipo de sensações, mas normalmente não sabem para onde se direcionar. E não julgue não, isso acontece, viu gente? E pode acontecer com você também. Então ao invés de criticarmos, por que não ajudar um pouco? Como eu já comentei, a tristeza e a frustração elas são sensações inerentes do comportamento humano. E normalmente elas estão relacionadas com algum evento que a gente não quer que aconteça, como perder algo ou alguém, não conseguir realizar algum tipo de ação ou simplesmente receber um não. Vejam bem, qualquer uma dessas situações que eu citei, que são poucas, tá? Tem várias outras, elas são improváveis de não acontecer em um convívio social. Porque nós pensamos e agimos de formas diferentes e cada um tem a sua limitação. Pensando por essa simples perspectiva, onde a tristeza e a frustração ela acontece corriqueiramente, fica uma pergunta: por que sofremos tanto, mesmo sabendo que isso vai acontecer constantemente? Acredito que há muitas versões para responder essa pergunta, mas na minha ignorância, pelo pouco que refleti sobre esse tipo de assunto, é muito provável que a falta de compreensão e entendimento sobre as diversidades do ser humano e as nossas próprias limitações é o principal motivo para sofrermos tanto quando não conseguimos alguma coisa, quando perdemos algo ou simplesmente quando a gente não tem um sim. E sobre essa falta de compreensão, principalmente sobre as nossas limitações, eu tenho uma história muito bacana que eu ouvi do meu primo Marcelo, um excelente psicólogo, inclusive ele é referência em mindfulness aqui no Brasil, que dizia o seguinte: um certo dia, um discípulo chegou para o seu mestre, em uma conversa, ele o indagou sobre algo que ele tinha comentado. Falou assim: "O mestre, você me falou uma vez que todo mundo tem um pouco de Jesus dentro de você. Mas e no caso das pessoas más como o Hitler? Ele também tinha um pouco de Jesus dentro dele?" E aí o mestre virou para o seu discípulo e falou o seguinte: ele tinha um pouco de Jesus dentro dele, assim como você tem um pouco de Hitler dentro de você. Só que você só saberá disso quando passar por alguma situação que teste o seu limite. Então veja só, né? A gente não conhece os outros e também não nos conhecemos. E é interessante estar falando isso porque existem algumas técnicas que faz com que a gente consiga enxergar um pouco mais para dentro de nós mesmos. E isso é importante para que a gente consiga se conhecer um pouco mais
e conhecer um pouco mais o outro também. E com isso conseguir entender toda essa diversidade e sofrer um pouco menos sobre as coisas que são corriqueiras na nossa vida. E sobre essa falta de percepção, tem uma música também muito legal do Fábio Braza, que ele fez para um carroceiro, e também expõe um pouco dessa nossa falta de sensibilidade, falta de entendimento e compreensão para com o próximo. Vou botar um trechinho da música para vocês escutarem a letra, mas presta muita atenção na letra. Eu não vou colocar ela toda por motivos de direitos autorais, mas depois vocês procuram lá no canal dele, que vale a pena assistir. Então vamos lá escutar um pouquinho da música. A felicidade é o próprio caminho, coitado daquele que não entendeu. Reciclo aquilo que não mais te serve, até porque nada nesse mundo é meu. Assim esse peso então fica mais leve, pesado é carregar o que não é seu. Então vocês viram só como ele contextualiza a vida de um carroceiro. Pelo menos nesse pequeno trecho que eu mostrei para vocês, já dá para notar bem essa característica da música. E eu volto a comentar. Assiste o vídeo todo lá dessa música, presta bem atenção na letra, que vale a pena. É um bom ponto de reflexão pra gente. E eu vou deixar no link da descrição também um vídeo que fala sobre comportamento humano, que ele é explanado pelo Marcelo, e vocês vão ver que o vídeo é bem rico em informações e faz com que a gente também consiga entender um pouco mais sobre o comportamento e pensar um pouco mais sobre nossas atitudes também. E sobre esse tema eu também fiz uma música mais ou menos uns 11 anos atrás, quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu estava tendo aula de sociologia e antropologia e eu acabei lendo alguns textos à parte e fizeram com que eu refletisse um pouco mais além do que eu já refletia sobre o assunto. Então eu vou tocar a música rapidinho para vocês verem. Depois também deixa no comentário o que vocês acharam da música, beleza? Dias anormais, momentos incomuns a sós. Talvez seja o remédio para a falta de imaginação. Outra vez a busca incessante e o descaso pelos fatos cobrem os atos estragos ocasionados pela timidez ou pela ausência dos primeiros passos de ir à busca de um novo espaço. Crescer. A ausência de luz denomina escuridão, mas pode ser um momento intrínseco de reflexão. Crescer individualmente a seguir dos passos, conquistar um novo espaço, nada mais claro do que a lucidez. Pensamentos e atos sensatos, na deontologia gerada pra viver. E conviver em um ambiente confortável dentro de uma sociedade. Algo acontece, o medo bate e surge uma prece. A prece é inimiga da perfeição, esquecimento que sempre segue a promessa feita na precisão. É o mesmo que por comodismo esvaiam pensamentos entre vãos. Dias bem normais, momentos comum talvez não seja algo tão igual como parece ser. Tristeza é a ausência causadora de um vazio no espaço, antes totalmente ocupado, a necessidade de sensatez para ocupar esse lugar tão vago, iniciando com os primeiros passos, autocrescer. Na falta de luz tem sempre um lampião pra acender a ideia, fazendo a imaginação crescer. Seguir uma escolha nem sempre tão clara nos tornam pessoas raras, quando capazes de compreender e lidar com as nossas falhas dentro de uma sociedade. Algo acontece, o medo bate e surge uma prece. A pressa é inimiga da perfeição, o esquecimento que sempre segue a
A promessa feita na precisão é o mesmo que por comodismo esvaia pensamentos entre vãos. Não tem necessidade de eu repeti-la. Está aí a música para vocês refletirem também um pouco sobre a letra. E está passado o meu recado. Espero que isso sirva de reflexão para alguns ou para todos, sei lá. Então não esqueçam que medo, tristeza, mágoa, frustração são coisas normais do ser humano. E isso tudo vai gerar sofrimento, sem dúvida. Mas o quanto de sofrimento irá gerar para a gente, ou pelo menos quanto esse sofrimento irá nos afetar, só depende de nós mesmos. E lógico, do conhecimento que temos sobre nós e sobre os outros, beleza? Pessoal, vou deixar o link na descrição da música do Fábio Braza, do vídeo do Marcelo que eu indiquei, vou deixar a letra da música que eu compus também há um tempo atrás que eu cantei aqui nesse vídeo, para que vocês também possam ler e refletir e também compartilhar se vocês acharem legal. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês, dar aquele like no vídeo caso você tenha gostado. E se inscreva no canal caso você não esteja inscrito, tá? Não esquece. E até o próximo vídeo.